Olá, já está no ar o nosso novo programa semanal Falando em Justiça. O debate que leva até você conteúdo jurídico e opiniões diversas sobre temas que foram destaque nos últimos dias. E como você pode perceber, mesmo aqui dentro do estúdio, eu estou de máscara. Isso porque os números da Covid-19 no Distrito Federal, onde fica a sede da TV Justiça, infelizmente não param de subir. Então, para a segurança de todos, hoje eu estou aqui sozinha no estúdio, mas em breve eu vou ter ao meu lado Pedro Gonet, que é membro da Alumni, que é a Associação dos Ex-Alunos da Universidade de Brasília. Sempre teremos um representante deles aqui nos programas. Seja muito bem-vindo ao programa, Pedro. Muito obrigado, Mari. É um prazer estar ao seu lado, ainda que para isso eu preciso me valer das facilidades proporcionadas pela tecnologia. Fico muito feliz de fazer parte desse programa, que é resultado de uma parceria entre a Alumni e a TV Justiça, né? Eu acho que iniciativas como essa trazem debate de altíssimo nível em rede nacional e com a cooperação entre grandes grupos, como são a Alumni e a TV Justiça, que proporcionam debates essenciais para o bom desenvolvimento do nosso país. Eu queria chamar aqui o Dr. Ronald Barbosa, presidente da Alumni Direito UNB, para falar um pouco melhor sobre o papel e a importância de entidades Alumni. O Dr. Ronald é formado em Direito pela Universidade de Brasília e presta um serviço inigualável para a comunidade acadêmica da universidade e para a sociedade de modo geral. Presidente. É uma honra estar hoje no programa de estreia Falando em Justiça, um programa da Alumni em parceria com a TV Justiça, um programa de debates. Mas antes gostaria de me sensibilizar, solidarizar com esse momento que vivemos no país, que é esse momento de pandemia, e prestar nossa sensibilidade e solidariedade a todas as famílias do Brasil que têm sofrido com essa questão. A Alumni Direito UNB é uma entidade de 26 anos que fomenta a cultura do retorno e faz com que todos tenham responsabilidade perante a coisa pública. Por isso é muito importante para nós esse momento ter esse programa em parceria com a TV Justiça, para que nós possamos levar informação e um bom debate, um debate de bom nível para todo o país, para que possamos cada vez informar a todos. Muito obrigado a participação de todos e tenham todos um bom programa. E em pauta hoje, a judicialização da saúde em tempos de pandemia. Se já era um assunto super demandado, né? Agora com o sistema público de saúde sobrecarregado por conta do novo coronavírus, o cenário está ainda mais preocupante. Aqui no DF, por exemplo, nos últimos 3 meses, houve um aumento de mais de 300% nos pedidos de UTI na Defensoria Pública. E para debater esse tema, recebemos então o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Seja muito bem-vindo, ministro. Boa tarde a todos, é um prazer, cumprimentos a todos da Alumni, cumprimento ao Pedro, cumprimento ao nosso presidente, cumprimento a Ludmila, cumprimento a todos vocês, Mariana, do programa, e acho que é uma iniciativa bastante importante que a Alumni está prestando e certamente vai ter grande repercussão no meio acadêmico e também no meio político-cultural. E recebemos então também para o debate a Procuradora-Geral do DF, Ludmila Lavocá Galvão. Procuradora, muito obrigada também pela sua presença aqui no programa Falando em Justiça. Boa tarde, Mariana. Minhas primeiras palavras aqui são de agradecimento pelo convite formulado pelo colega Pedro Gonet Branco para participar desse primeiro programa da Alumni, em parceria aqui com a TV Justiça. Eu gostaria aqui de cumprimentar o Pedro Gonet Branco, da Alumni, e também saudar os convidados, o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes e o presidente da Alumni, Ronald Barbosa. É uma satisfação grande poder fazer parte desse momento histórico da Alumni e uma responsabilidade enorme estar aqui para tratar de um tema tão caro ao poder público, que é a judicialização da saúde em tempos de pandemia. Bom, vamos começar então com o nosso debate. O Pedro já tem uma pergunta aí na ponta da língua sobre essa questão da judicialização. Pedro, a palavra é com você então. Obrigado, Mari. Como você falou há pouco, o direito fundamental à saúde ganhou particular realce durante a pandemia que a gente está vivendo, né? O dever que se atribui ao Estado de garantir assistência médica à população desafia o Poder Judiciário a encontrar soluções que não poderiam ter sido cogitadas pelo legislador. Afinal, dificilmente alguém poderia prever a crise desencadeada pela Covid-19. Bom, nós temos aqui a honra de ter conosco o ministro Gilmar Mendes, que é um dos principais constitucionalistas da história recente do Brasil e que trouxe, entre outras coisas, para o Brasil, o pensamento do professor alemão Peter Heber.
Uma das teorias que o professor Heber defende é a do pensamento de possibilidade, que é um modo alternativo de se interpretar o direito constitucional e que se busca alternativas às questões constitucionais que se apresentam. Ministro, eu queria saber do senhor no que consiste esse pensamento de possibilidade e como esse método alternativo pode ser aplicado no contexto no qual estamos inseridos, em que situações nunca imaginadas pelo legislador são postas à apreciação do judiciário. Muito obrigado pela pergunta, Pedro. Certamente, hoje, o professor Peter Heber deve estar nos acompanhando com os desafios que temos tido, né? E certamente ele tem um imenso carinho e uma imensa admiração por tudo que fizemos no Brasil em torno da sua doutrina, a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição e também os limites do pensamento de possibilidades. E certamente isto permite aquilo que você está a se referir, que é o diálogo entre a norma e a realidade. No grupo de estudiosos desse tema, em torno do professor Hesse, surge também a presença do professor Friedrich Miller, que tenta fazer essa associação entre o chamado âmbito de proteção normativo e o setor normativo, que significa os elementos de realidade e os elementos normativos. Isso é relevante. E a gente tem trabalhado esse conceito entre nós para mostrar que os direitos devem se realizar, mas dentro de possibilidades, e que nós devemos desenvolver formas de interpretar de modo a chegar ao melhor resultado possível dentro desse diálogo entre norma e realidade. Então, certamente nós estamos sendo desafiados nesse momento em torno de políticas públicas importantes e justiça se faça. O SUS, que é uma conquista da Constituição de 1988, está plasmado no artigo 196, tem se revelado um ativo exitoso. Graças ao SUS, talvez, os danos que nós estamos enfrentando são menores do que poderia ser. Mas óbvio que nós temos que expandi-lo e temos que desafiá-lo a ser expandido. E o judiciário aí passa a ter um papel importante, porque nós não podemos esperar um orçamento ser votado, nós não podemos esperar uma lei ser votada. Certamente a doutora Ludmila poderá depois dizer, a partir da perspectiva de prestador de serviço, que é o GDF, como ela vê essa questão. Muitas vezes, certamente, haverá questionamentos sobre as decisões tomadas pelo judiciário, mas esse é um grande desafio que nos acomete, que nos desafia a todos. Nós precisamos, de fato, dar uma resposta para uma situação imediata. Não se trata de ajudar na construção de políticas públicas para o futuro, nem de deferir decisões, porque nós temos falta de vagas nas UTIs, nós temos falta de respiradores e, por isso, inclusive, essa política pública de isolamento tão enfática, porque, ao lado do tratamento que se poderia dar e evitar que as pessoas se contaminassem, para aquele percentual que se contaminasse e tivesse que ter um tratamento mais intensivo, havia a perspectiva de falta de vagas nos setores hospitalares e mesmo nas UTIs. Nós vimos, eu não sei se os números estão precisos, mas nós vimos a situação, por exemplo, onde se iniciou a grave crise entre nós, no norte, em Manaus, em que havia no sistema público algo em torno de 60 vagas de UTI. Portanto, um problema extremamente sério. E, claro, nós poderíamos até dizer a intervenção judicial aqui não é benfazeja, mas nós não temos um outro remédio. Certamente, tanto
as intervenções que se fizeram para tentar racionalizar o uso do sistema hospitalar, enfatizando as medidas de isolamento social, quanto às medidas que tentaram ampliar vagas no sistema hospitalar, me parece, a história vai fazer aí o devido julgamento, mas falam bem do judiciário. E em muitos locais, pelo que estou informado, o próprio governador Ibanez, numa conversa que teve comigo na minha casa, disse que estava cultivando um diálogo bastante profícuo com o judiciário, nesse sentido de uma cooperação institucional. Eu imagino, Pedro, que isso vai resultar daqui a pouco em tese de mestrado e doutorado, não é? Não só a questão do direito à saúde, né, que já desenvolvemos como direito fundamental, mas especialmente nesse contexto. Eu brincava, tendo em vista a minha experiência na AGU, certamente a doutora Ludmila está vivendo essa sua experiência hoje à frente da advocacia do GDF, mas eu brincava que parece que todos os problemas ocorriam sexta-feira, às 6 horas da tarde. Alguém era preso, alguém tinha um problema e tudo mais. E isso também, certamente, alguns juízes podem dizer a mesma coisa. Por que no meu plantão, ou exatamente às 5, 6 horas da tarde, me vem esse pedido de vaga na UTI? Mas a pandemia universalizou esse problema, né? E colocou de uma maneira atemporal, quer dizer, a toda hora nós passamos a ter uma emergência. Portanto, todos os dias, independentemente do trabalho regular ou do plantão, nós passamos a ter essa realidade. E isso mundo afora, com os problemas políticos que se agravaram, desentendimento entre o poder central e os executivos estaduais. Nós vimos que isso ocorreu no Brasil, mas ocorreu também nos Estados Unidos. Hoje, uma matéria que está publicada no Estadão, reproduzindo a matéria do The Economist, fala disso, né? Da tentativa do governo central nos Estados Unidos de passar a responsabilidade para os governos estaduais. E o judiciário, que, a rigor, não tem a ver nada com essa confusão política e que busca simplesmente realizar os direitos fundamentais, dentro desses limites, né, tem que arbitrar esses conflitos, inclusive eventuais conflitos políticos. Eu acredito que a doutrina rebeliana, do chamado Möglichkeitsdenken, do pensamento do possível, nos ajuda bastante aqui a não pedirmos o céu, mas não deixarmos que se materialize na terra o inferno. Não é? Então, eu acho que isso nos dá uma boa medida. Falando em decisão judicial, ministro, recentemente a gente teve uma decisão aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que suspendeu a compra, né, a licitação, na verdade, o processo licitatório para a compra de 100 mil testes rápidos da Covid. E a Procuradoria-Geral do DF recorreu da decisão. Então, quero trazer esse tema aqui para a gente. Realmente, o questionamento feito com relação ao direito da saúde está sempre envolvendo o Poder Judiciário. É um tema assim, que não poderia ser mais atual e universal. A judicialização da saúde, no tempo agora de pandemia, ela é de uma atualidade reluzente. Todo dia nós estamos tendo questões na justiça com relação a esses direitos. É uma das pautas mais aflitivas, não só dos agentes públicos e dos profissionais da área de saúde, mas também dos estudiosos e dos operadores aqui do direito. Aqui na Procuradoria do Distrito Federal, nós atuamos como órgão central do sistema jurídico do Distrito Federal em duas funções específicas. A primeira é a representação judicial e a segunda é a consultoria jurídica. No âmbito da atuação judicial, nós temos milhares e muitas ações. O Distrito Federal ele é acionado como autor e como réu em diversas ações. E no eixo do consultivo, nós também temos trabalhado bastante nesse período de pandemia com a elaboração de vários pareceres, inclusive com relação a essa parte também de licitação. Nós aqui elaboramos muitos pareceres, principalmente pareceres referenciais, que geram uma segurança jurídica com relação a temas repetitivos. O parecer número 2, referencial, ele trata exatamente dessa aquisição de bens, serviços e insumos para o enfrentamento da pandemia. E
a questão geralmente vem na área do consultivo e depois a questão vai para a área do contencioso também. E a Procuradoria tem que atuar nessas duas áreas, nessas duas frentes. A questão de licitação, a questão do número de leitos, a questão de UTIs, né? Todos esses temas são levados a efeito pela Procuradoria, na defesa e sempre na busca do interesse público. E como diz o ministro Gilmar, os problemas aumentaram agora com a pandemia e o trabalho é incessante, é dia e noite, durante a semana, fim de semana, todos. A questão desses testes rápidos, todas essas sessões foram previamente houve a manifestação da Procuradoria em parecer e agora estão sendo levadas a efeito no Poder Judiciário. É muito bacana, e isso também suscita a questão da quantidade de processos que se tem, do excesso de judicialização das coisas. Então, por exemplo, o ministro Gilmar comentou sobre a situação nos Estados Unidos, que lá também eles têm alguns problemas entre o órgão maior e os estados. Mas eles têm um exemplo também, com relação aos processos, na Suprema Corte norte-americana, que é um tribunal que se destaca pela baixa quantidade de casos cedidos por ano, especialmente se comparado com a realidade brasileira. A título de comparação, entre setembro de 2018 e de 2019, foram proferidas 114.500 decisões aqui no Supremo Tribunal Federal. Nesse mesmo período, a Corte Americana proferiu 74 decisões. E isso se dá pela forma de acesso. Enquanto que na Suprema Corte dos Estados Unidos costuma-se ter um mecanismo de acesso, aqui no Brasil nós temos 40 classes processuais que podem ser levadas ao julgamento da Suprema Corte Brasileira. Então, ministro, eu queria saber do senhor se é viável, em termos práticos e legais, que o Supremo adote um sistema mais parecido com o da Suprema Corte, que tem ampla discricionariedade para aceitar e recusar casos de ordem constitucional, e em que medida isso pode prejudicar ou favorecer o Estado constitucional brasileiro? Eu tenho a impressão, Pedro, que nós devemos trabalhar na linha da redução dos processos, dessa numerologia. E, de alguma forma, até já conseguimos algo desde a reforma do Judiciário com a Emenda Constitucional 45, que trouxe a chamada repercussão geral, que tenta mimetizar de maneira muito modesta a ideia do certiorari, que é o grande instrumento que é usado nos Estados Unidos para selecionar os processos. Eu tenho a impressão de que não é fácil implementar esse modelo americano, e nem sei se é desejável, porque isso precisa de uma grande legitimação do ponto de vista social. A gente sabe que no Brasil, em princípio, se procura ter uma decisão no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Todos querem levar a questão até o Supremo Tribunal Federal. Se nós formos olhar a repercussão geral, ela está gravada dessa maneira. Bastam 4 votos, um rule of 4 invertido. Né? Bastam 4 votos aqui para que se reconheça a repercussão geral entre nós. Portanto, o nosso legislador constituinte priorizou a possibilidade de se admitir a chegada do recurso. E aí aconteceu um fenômeno que é muito comum na realidade da repercussão geral e do RE. O recurso é admitido, mas nós não damos conta de julgá-lo. Agora estamos tendo uma maior vazão e a gestão do ministro Toffoli acho que ficará marcada também positivamente por isso, com a ampliação do chamado plenário virtual. Né? Aqui nós temos então a possibilidade de julgarmos. Só para você ter uma ideia, salvo engano, até pouco tempo, eu me lembro do ministro Marco Aurélio falando isto, até pouco tempo nós tivemos alguma coisa como 1.200 processos em pauta no plenário físico. Meu Deus. E nós julgávamos 1/3 disto. Então, é óbvio que isso levava a uma impossibilidade. É claro que todos nós vamos ter juízos, e talvez até juízos também negativos, em relação ao plenário virtual. Mas, nos valendo de novo do pensamento do professor Peter Hebel, nós podemos dizer que há, no contexto de um pensamento de possibilidade, um pensamento de necessidade. Né? A ideia de que nós precisamos também
resolver os problemas. Eu dizia, doutora Ludmila, quando estive à frente da AGU, com o pânico geral que muitas vezes se instalava em torno de possibilidade de uso, por exemplo, da ADC, eles diziam, mas, ministro, se nós levarmos uma ADC para o Supremo, nós corremos o risco de perder. E isso será, portanto, vamos perder uma causa de uma vez todas, uma vez que ficamos perdendo aí paulatinamente por prestação. E eu brincava, é claro que de maneira caricata, dizendo, mas vale um fim horrendo do que um horror sem fim. Né? Mas isso a gente vivencia na realidade. Felizmente, a única ADC que nós levamos ao Supremo Tribunal Federal, nós ganhamos, que tratou do tema do apagão, do racionamento. Né? E foi, portanto, uma matéria vitoriosa e pacificou aquela temática naquele instante. Acho que isso foi bastante relevante. Mas eu acho que o nosso trabalho tem que ser no sentido da racionalização e da redução das demandas. Então, certamente, trabalhar mais a ideia das teses, não é? Agora, é muito difícil, porque nós temos uma cultura de distinguishing que vai se estendendo. Nós pacificamos uma matéria tributária qualquer e, no momento seguinte, vem uma especificidade. Diz, mas vocês não resolveram o problema desse tributo no que diz respeito a serviços. Portanto, aí já tem uma nova discussão e nós eternizamos, então, essas demandas. Isso é bastante importante, nós estamos lidando com um fenômeno cultural. Além do que, Pedro, nós temos essa expansão mesmo do controle abstrato. Nós temos, certamente, se não o mais amplo, um dos mais amplos controles abstratos do mundo. Talvez só aqueles que adotam o modelo da Axis Populares, da ação popular, tenha uma ação tão ampla. Então, veja, qualquer questão que envolva medida provisória, ato normativo qualquer, com força de lei, acaba chegando logo ao Supremo por via de uma ação direta de inconstitucionalidade. E quando não couber a ação direta de inconstitucionalidade, caberá à DPF. Então, acabamos, portanto, tendo... certamente a doutora Ludmila vive essa realidade também no âmbito das leis do Distrito Federal, das normas do Distrito Federal e dos atos normativos. Então, é preciso olhar isso. Agora, eu não considero isso acendradamente negativo nesse momento, a respeito de alguma insegurança jurídica. Por quê? Porque nós temos muitos problemas, muitos abusos perpetrados, inclusive, em nível federal, no plano federal, com todo o escrutínio que se faz. Veja, por exemplo, que a gente tem uma norma no texto constitucional que veda a reedição de medida provisória que tenha sido rejeitada. Não obstante, veja, neste governo atual, mas nos outros também, isto acaba sendo violado e o Supremo tem que dar liminar para isso. Portanto, pasmem, né? Nós temos certamente uma litigância muito intensa, nós temos uma violação do texto constitucional muito sistemática. No atual momento, a judicialização mais ampla, apesar de ter problemas, certamente nos poupa de violações sistêmicas do texto constitucional. Vamos saber, então, Perfeito. A opinião da doutora Ludmila sobre isso. Rapidinho, Pedro, só quero passar a bola para ela aqui. Doutora, na sua opinião, então, o Supremo Tribunal Federal é mais demandado do que o necessário? De alguma forma, isso é negativo? Qual que é a sua visão? A quantidade de processos que é levada à análise e julgamento pela Suprema Corte é bastante elevada, o que pode prejudicar a entrega de uma prestação jurisdicional em prazo razoável. A adoção do modelo norte-americano, ampliando a discricionariedade da Corte para aceitar ou recusar ações de cunho constitucional, por um lado, ela pode servir para diminuir a quantidade dos casos a serem analisados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal, mas, de outro lado, ela pode gerar descontentamento por parte dos jurisdicionados que não tiverem os seus processos selecionados para análise. Eu entendo que a busca pela entrega da prestação jurisdicional de maneira célere, efetiva, eficiente e com segurança jurídica, ela deve ser buscada na organização e no planejamento da atuação do órgão julgador, que o órgão julgador ele possui duas funções, a função jurisdicional e a função administrativa.
A função típica jurisdicional é o exercício da atividade propriamente de julgar. E a função atípica administrativa é o desempenho de atividade de gerir os processos, os recursos materiais e humanos. Então, nessa função administrativa do julgador, do órgão julgador, nós temos aí a possibilidade de organização, de reorganização, de readequação desse material humano e desse material econômico também. E essa administração dos processos, das pessoas, por parte do órgão julgador, ela pode auxiliar na estratégia de operação da máquina judiciária em prol de uma prestação jurisdicional mais adequada. Como, por exemplo, nós podemos utilizar aqui a inteligência artificial, o processo eletrônico, a otimização do tempo de julgamento nos tribunais. Então, eu acho que não é diminuindo o número de casos que serão apreciados pelo Supremo Tribunal, mas sim havendo uma reorganização da atividade desenvolvida pelo órgão julgador, é que a gente vai chegar numa entrega de uma prestação jurisdicional efetiva num prazo razoável. Perfeito. Pedro, sua questão. Pois esse foi um fator, em alguma medida, positivo do coronavírus, né? Que suscitou esses debates, suscitaram questões que às vezes ficam um pouco latentes, mas que são importantes que a gente discuta. E eu acho que é interessante nós encaminharmos agora para o final, pensando no futuro, como é que vai ser a relação entre as instituições, como que vai ser a relação entre os entes federativos e até mesmo entre os cidadãos depois dessa pandemia. Ministro Gilmar, qual o senhor pensa que vai ser o maior aprendizado da pandemia da Covid-19? Como o senhor percebe o cenário pós-pandêmico? Pois é, oxalá nós tenhamos essa linha temporal que nos permita dizer isto, que estamos vivendo um quadro pós-pandemia. Talvez a gente só tenha essa segurança se houver ou um tratamento efetivo mesmo dessa doença ou a tão almejada vacina, né? Porque, de fato, eu estou nesse momento em Lisboa, em Portugal, e aqui está um quadro de relativa segurança em relação a essa temática, mas todos muito assustados. E se a gente andar pelas ruas de Lisboa, vê que não há aquele número de pessoas e de turistas. A cidade que era sempre muito vívida, muito autêntica, muito vivaz, agora vive um certo semblante, ou apresenta um certo semblante de melancolia, porque as pessoas estão, de fato, muito cautelosas, e todos têm que ser. O que eu tenho dito é que talvez nós aprendamos mais no âmbito do judiciário a trabalhar com as ações de caráter coletivo. Isso já é um anseio há muito, né, que se fala de termos, tanto quanto possível, naqueles casos em que é possível usar uma ação de caráter plurimo ou coletivo, talvez nós devêssemos trabalhar em relação a isso. O ideal é que, como disse a doutora Ludmila, que nós possamos emitir pareceres que, eventualmente, já orientem a administração no sentido de uma implementação direta daquele direito. Nos dá muita segurança enquanto agentes do poder público, enquanto agentes da defesa do Estado, quando nós temos uma jurisprudência e implementamos essa orientação. No governo Fernando Henrique, essa foi uma orientação, não recorrer mais dos processos que já estavam resolvidos pelo STJ ou pelo Supremo, tentar implementar de maneira direta o direito. Eu tenho apostado muito nisso. Se possível, nós deveríamos trabalhar num conceito de desjudicialização, mas não a desjudicialização sem proteção. Não, a realização direta do direito. Quando nós trabalhamos no Supremo Tribunal Federal, na STA 172, nós tínhamos essa visão. Quer dizer, queremos que o direito à saúde se realize, mas, se possível, sem intervenção judicial. Se necessário, com intervenção judicial. Acho que nós temos que melhorar essa cultura e trabalhar essa cultura. Os métodos consensuais não seriam uma possibilidade, uma saída? Acho que sim, acho que sim. E o novo CPC enfatiza muito isto, a mediação,
os acordos, a possibilidade de arbitragem, talvez a gente possa trabalhar mais isto. Acho que tudo isso seria bastante razoável. Sobretudo a administração assumir que determinados direitos têm que ser implementados e talvez até realizando aí dentro daquele limite, Pedro, do pensamento do possível. Mas fazendo um cenário pós-pandemia, eu acho que a pandemia no Brasil revelou uma série de problemas, ou tornou-os explícitos. Nós vimos a grande quantidade de pessoas que se candidataram a receber esses R$600 e que não estavam nos cadastros do governo. Isso tem sido chamado de os invisíveis, né? Essas pessoas que não estavam no radar da assistência social. Isto é uma vergonha para todos e para cada um. Nós não só temos pobres, mas pobres que não estão nos cadastros governamentais. Quer dizer, pessoas super pobres, hiper pobres, e que não estão nos cadastros governamentais. Isso é altamente constrangedor e certamente nós temos que olhar isto. E aí vinha aquelas recomendações, Pedro, para... se você tiver alguém doente na família, coloque num quarto ao lado. Que quarto ao lado se é um quarto e sala? Quer dizer, é essa a nossa realidade. Então, nós precisamos colocar essa temática na nossa agenda. Acho que esse é o nosso dever pós-pandemia. Quer dizer, tentar organizar um país digno do século XXI. Vamos saber, então, a opinião da doutora Ludmila sobre esse cenário aí pós-Covid-19, principalmente aqui no DF, doutora? Entendo que o maior aprendizado da pandemia, no tocante ao Estado, foi a implementação e a consolidação do teletrabalho. Se é certo que o teletrabalho já vinha ocupando um espaço no serviço público anteriormente, não é menos correto afirmar que, a partir da pandemia, o teletrabalho ele foi implementado em quase todas as áreas de atuação do Estado. O gestor público agora ele tem parâmetros para aferir em quais setores o teletrabalho pode realmente ser implementado após a pandemia. Os juízes eles conseguiram se reinventar nas suas funções, criar um mecanismo de atendimento aos advogados por videoconferência. E esse cenário pós-pandêmico, que descortina um mundo novo, eu acho que não vai admitir mais retrocessos. Eu acho que os advogados, tanto os magistrados, eles estão agora acostumados com esse novo cenário de utilização desses meios novos de inteligência artificial, de processos eletrônicos, de videoconferências, e tudo isso num ambiente novo, que eu acho que não vai ter mais retrocesso. Tá certo. Bom, o nosso programa chega ao fim. Eu aproveito para agradecer aqui a doutora Ludmila. Muito obrigada pela participação, doutora. Muito obrigada, Mariana. Aproveito também para agradecer o ministro Gilmar Mendes. Ministro, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Eu é que agradeço. Acho que a doutora Ludmila tratou de um tema muito relevante e acho que o mundo todo está preocupado com essa questão, que é o mundo do trabalho, né? Porque ao lado do home office e da manutenção de empregos, né, nesse modo à distância, muita gente perdeu o emprego, né? Até a automatização está levando a isso. Essa é uma realidade mundial e é preciso que a gente pense nessa situação. Não há como resolver o problema dessas pessoas se não se pensar em algum tipo de reinvenção. Só a assistência social não resolve e certamente vai ter que ter uma ação estatal muito efetiva. Muitas mudanças estão por vir, né? Aproveito também para agradecer. Pedro Gonê, muito obrigada. Obrigado, Mário, eu que agradeço. Agradeço também a doutora Ludmila, ao ministro Gilmar, que trouxeram tanta informação relevante e que suscitam novos debates e que nos estimulam a pensar para frente, né? Resolver os problemas que estão presentes e que, enfim, que o nosso Brasil chegue a um lugar melhor. Muito obrigado. Eu agradeço também você aí de casa que esteve com a gente até agora.